O som de lobos uivando sob a luz da lua sempre despertou fascínio e mistério. Esses animais, tão ligados às paisagens noturnas e selvagens, criaram uma conexão simbólica com a lua em muitas culturas ao redor do mundo. Os uivos ecoam pela floresta, instigando a curiosidade sobre seu significado e propósito. Neste roteiro, exploraremos os enigmas que envolvem o comportamento dos lobos ao uivar para a lua, desvendando mitos, significados e as razões biológicas por trás desse fenômeno. O uivo dos lobos é mais do que um simples som, trata-se de uma ferramenta poderosa de comunicação. Os lobos utilizam seus uivos para se conectar com membros da alcateia que estão longe, sinalizando sua localização e reforçando os laços do grupo. Durante a noite, quando o som viaja mais longe e com menos interferência, os lobos aproveitam essa vantagem natural para se comunicar de maneira eficaz com seus pares, mantendo a coesão do grupo. Embora muitos mitos sugiram que os lobos uivam diretamente para a lua, a ciência explica que o comportamento dos lobos não está diretamente ligado ao satélite. O uivo ocorre mais frequentemente durante a noite, quando os lobos são mais ativos, mas isso não significa que a lua seja o motivo de seus uivos. A associação visual do lobo uivando com a lua cheia criou uma imagem poderosa no imaginário popular, mas o uivo em si possui razões biológicas mais práticas. Os uivos também desempenham um papel importante na organização social da alcateia. Lobos utilizam essa vocalização para demarcar território e avisar outros grupos de sua presença. Quando uma alcateia uiva em conjunto, a mensagem se torna ainda mais forte, sinalizando a força do grupo para possíveis intrusos. Esse comportamento evita confrontos desnecessários, pois outros lobos podem escolher evitar uma alcateia que se apresenta como dominante. O uivo também serve como uma ferramenta de coordenação durante a caça. Lobos caçam em grupo, e o uivo pode ser utilizado para sincronizar os movimentos da alcateia, garantindo que todos saibam a localização uns dos outros. Ao caçar presas em terrenos amplos, essa comunicação à distância é essencial para maximizar a eficiência da caçada. Assim, os lobos usam o som como uma forma de manter a ordem e otimizar seus esforços durante a busca por alimento. Dentro de uma alcateia, a hierarquia é fundamental, e o uivo reflete essa estrutura. O lobo alfa frequentemente lidera os uivos, e os outros membros seguem sua liderança. Isso reforça a posição dominante do líder e garante que todos os membros compreendam a ordem social do grupo. Lobos subordinados uivam em harmonia, respeitando a liderança do alfa, enquanto outros membros usam o uivo como uma forma de demonstrar lealdade ao grupo. A associação dos lobos com a lua cheia é um tema recorrente em várias culturas e mitologias. Muitas vezes, o uivo do lobo sob a lua foi interpretado como um chamado místico ou um símbolo de transformação, como na lenda dos lobisomens. Embora o mito não tenha base científica, a imagem dos lobos uivando para a lua se tornou um poderoso símbolo de mistério e selvageria, perpetuado por gerações em contos e filmes. A acústica desempenha um papel fundamental na eficácia do uivo dos lobos. O formato do focinho e a posição da cabeça ao uivar ajudam a amplificar o som, permitindo que ele biarre por longas distâncias. O ambiente noturno, muitas vezes mais silencioso, também favorece a propagação do uivo, que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Lobos aproveitam essas condições para garantir que suas mensagens alcancem tanto membros da alcateia quanto potenciais rivais. Os uivos de lobos podem ocorrer tanto individualmente quanto em grupo. Quando um lobo uiva sozinho, geralmente está tentando se comunicar com a alcateia após se separar do grupo. Uivos coletivos, por outro lado, têm uma função mais social, servindo para reforçar a união da alcateia ou para marcar presença em um território. Essa variação no comportamento vocal reflete a flexibilidade social dos lobos e a importância da comunicação sonora em diferentes contextos. O comportamento de uivar dos lobos também pode variar de acordo com as estações do ano. Durante o inverno, por exemplo, quando as presas são mais escassas e o território a ser coberto é maior,
os lobos podem uivar com mais frequência para coordenar suas atividades de caça. Além disso, o uivo ajuda a manter a coesão do grupo em condições ambientais difíceis, garantindo que todos os membros permaneçam próximos e sigam a liderança do alfa. O uivo também desempenha um papel importante durante a temporada de acasalamento. Lobos utilizam o uivo para atrair potenciais parceiros e comunicar sua disponibilidade reprodutiva. O som serve para sincronizar comportamentos reprodutivos dentro da alcateia, garantindo que os pares alfa possam manter a liderança genética do grupo. O uivo, portanto, não só mantém a coesão do grupo, mas também contribui para a perpetuação da espécie. Nem todos os lobos vivem em grandes alcateias. Lobos solitários, que foram expulsos de seus grupos ou que estão em busca de formar uma nova alcateia, também utilizam o uivo como meio de comunicação. Para esses lobos, o uivo pode servir como uma maneira de se conectar com outros indivíduos e evitar confrontos com alcateias estabelecidas. Lobos solitários dependem do uivo para manter sua sobrevivência e explorar novos territórios sem cair em emboscadas. A relação entre humanos e lobos sempre foi complexa, e o uivo desses animais inspirou muitas interpretações ao longo da história. Em algumas culturas, o uivo é visto como um presságio de mau agouro, enquanto em outras, representa força e liberdade. A imagem do lobo uivando para a lua perpetuou-se no folclore e nas artes, consolidando-se como um símbolo de mistério, poder e conexão com a natureza selvagem. O comportamento de uivar dos lobos evoluiu ao longo de milhões de anos como uma adaptação à vida em grupo e à caça cooperativa. Estudos sugerem que a habilidade de uivar foi aprimorada para otimizar a comunicação em ambientes amplos e inóspitos. Lobos que podiam se comunicar eficazmente por meio do uivo tinham mais chances de sobreviver, caçar com sucesso e proteger seu território, transmitindo essa habilidade para as gerações seguintes. Além de sua função social e organizacional, o uivo dos lobos também pode ser uma resposta direta a ameaças percebidas. Quando detectam intrusos, os lobos uivam para alertar a alcateia e reforçar a coesão do grupo em face de um possível perigo. Esse comportamento defensivo ajuda a proteger o território e mantém os lobos prontos para enfrentar rivais ou predadores. O uivo torna-se, assim, uma ferramenta tanto de comunicação quanto de defesa. Diferentes espécies de lobos, como o lobo cinzento e o lobo vermelho, exibem variações em seus uivos. Enquanto a base do comportamento é similar, nuances de frequência, duração e intensidade variam entre espécies e até entre populações. Essas variações podem refletir adaptações específicas a diferentes ambientes e pressões evolutivas, mostrando como o uivo continua a evoluir em resposta às necessidades dos lobos. Com o aumento das atividades humanas e a destruição dos habitats naturais, os lobos enfrentam novos desafios para manter suas alcateias e territórios. No entanto, o uivo permanece uma das ferramentas mais poderosas desses animais para sobreviver e se adaptar a ambientes em mudança. À medida que cientistas continuam a estudar os uivos e a comunicação dos lobos, aprendemos mais sobre como preservar essas majestosas criaturas e garantir que seus uivos ecoem por gerações futuras. Os lobos e seus uivos continuam a inspirar mistério e fascínio, conectando-nos com a natureza selvagem e os segredos da vida animal. Seja para organizar suas alcateias, defender territórios ou atrair parceiros, o uivo desempenha um papel essencial na vida dos lobos. Ao compreender a profundidade e a complexidade desse comportamento, podemos apreciar ainda mais a engenhosidade desses predadores e seu papel vital nos ecossistemas naturais. Até a próxima!